urbano, tem que ser a rua. Já passou da hora, né? Caramba, hoje não vou trazer ele não. Eu nem botei. Então vamos lá, pressão espiritual e obsessão. E lá em João, capítulo 16, versículo 33, está assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenha paz. No mundo tereis atribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi essa mesmo que a gente falou, né? Essa aí que eu... É que eu leio às vezes, tantas vezes, às vezes. Será que já teve? Então vamos lá, a dissertação aqui da irmã Dufour. Dores emocionais são expressões que nascem da profundidade da alma em sofrimento. Não surge necessariamente por conta de obsessão, e mesmo quando acompanhada de interferência espiritual, são de integral responsabilidade de quem as gerou. Assumir responsabilidades sobre os próprios sentimentos é escolha já os próprios sentimentos e escolha já é um caminho de cura e libertação. Embora muitos ainda prefiram a fuga, transferindo essa tarefa para as entidades espirituais, para os ritos de magia e para toda forma de perturbação no caminho evolutivo. Reconhecer honestamente a própria construção de infelicidade e sombras torna-se algo doloroso que pode nos fazer sentir ainda mais desprovidos de recursos intelectuais, morais e espirituais. É interessante essa parte. Reconhecer honestamente as próprias construções de infelicidade. Então, as próprias construções de infelicidade e sombra torna-se algo doloroso que pode nos fazer sentir ainda mais desprovido de recursos intelectuais, morais e espirituais. Todos aqueles que estiverem na vida material sofrendo pressão espiritual, essa pressão vem de fora e faz parte da vida como mecanismo de intercâmbio e troca, aprendizado e crescimento. Obsessão, no entanto, vem de dentro, nasce da mente e no coração, no núcleo emocional da alma. A pressão é como se alguém batesse na porta da nossa vida para nos levar e fazer o que não nos convém. A obsessão é quando abrimos essa porta e aceitamos recebê-la. O ato de abrir é responsabilidade de cada um de nós. Pressão é mecanismo energético inerente a todos. Obsessão é uma escolha. Evidentemente, toda escolha depende da capacitação interna. Quanto mais consciência emocional nós temos, mais possibilidades possuímos de distinguir os movimentos estranhos e nocivos que se operam no nosso campo mental. Quanto mais autoconhecimento, mais chance encontramos de ajuizar com clareza as infiltrações de pensamento, de sentimento e toda forma de interferência estranha. Os bilhões de espíritos reencarnados sentem a pressão dos bilhões de espíritos fora da matéria. Sentem também a pressão das emissões de outras mentes e no seu círculo de convivência, do magnetismo dos objetos, a pressão dos seres vivos que emitem vibrações da psicosfera que se forma ao redor do planeta. A mente vive em permanente intercâmbio de forças, ideias e criações. É necessário que os médios tenham um sólido desenvolvimento da identidade psicológica para que saibam peneirar as fontes e escolher
peneirar as fontes e escolher e sustentar seus próprios clima vibracional. Tá, um pouquinho aqui atrás, parado anterior. Os bilhões, os bilhões de espíritos reencarnados sentem a pressão dos bilhões de espíritos fora da matéria. Sentem também a pressão das emissões de outras mentes no seu círculo de convivência, no magnetismo dos objetos, a pressão dos seres vivos que emitem vibrações da psicosfera que se forma ao redor do planeta. Então, aí, o que a física quântica informa? Que, por exemplo, você tem um elétron ali e outro aqui. Pode estar a que distância for. Pode estar um aqui e estar outro lá em Marte, por exemplo. Tá? Tem estruturas similares. Esse aqui vai influenciar naquele de lá e vice-versa. Isso aí já está comprovado. Elétron, um elétron. Entendeu? De elétron para elétron. Aquilo ali vai envolver todo o átomo. Aquele átomo faz parte de um corpo, vai envolver aquele corpo físico, entendeu? Ou espiritual, sei lá, entendeu? E com certeza no perispírito você tem também essa presença, né, de átomos. Mas essa carga magnética no ser encarnado ou desencarnado inicia uma pressão. Inicia de início, quando a gente era pequeno, ainda mais a gente aqui que tem mais de 50 anos, a gente ouvia muita frase: não faz isso que Deus castiga. E aí, a gente hoje, já espírita, já conhece um pouco da relatividade da vida da física quântica, só mudou os personagens. Mas a subjugação desse medo que era de Deus, hoje a gente está no julgamento. E esse julgamento hoje é eu comigo mesmo e eu com o outro. Esse medo desse julgamento cria toda uma situação que você quer ali controlar o que você pensa, o que você sente, o que você fala. E você fica ali se condenando pelo que você fala, pelo que você sente, pelo que você diz. Só que aquilo ali não resolve. Porque o que é esse sentimento, essa palavra? É um sintoma. É um sintoma. É um sintoma de alguma coisa que é muito maior e que pode ser externa como externo ou interno. E esse externo aí, esse sintoma, que é esse sentimento que a gente tem de ficar se julgando para não ser condenado, para não ser exilado, esse sintoma, a gente fica atrás dele, do que eu estou pensando, do que eu estou falando. Mas eu tenho que entender por que eu criei esse conceito, aonde é que foi? Foi a raiva, muitas das vezes externa. E eu fico escondendo aquilo e fico atrás. Eu não posso, eu sou feito de amor. Se eu sou feito de amor, como é que uma pessoa feita de amor pode fazer o que eu faço? Pode pensar o que eu faço? Só que eu penso o que eu faço, eu falo, eu sinto em cima de uma raiva, de um ódio que é interno ou externo. E eu tenho que entender o que é esse iniciador, esse sentimento que me faz ter raiva, ter isso. Muitas das vezes a gente sabe, aquele cara não falou desse jeito comigo, eu não posso deixar assim. Aquela pessoa fez isso, a outra falou aquilo. Então ali você já sabe claramente o porquê que você está criando essa ojeriza a pessoas, a grupos, a situações. Então a gente tem que entender essa proposta, essa situação que me condiciona. Eu não tenho que ter medo de pensar mal, eu tenho que só não pensar mal. Eu tenho que entender que aquela pessoa, aquela situação está toda ali para me botar em xeque, para eu entender e amar até o meu inimigo.
E aí Jesus vem dizer de uma forma romântica que ele venceu o mundo, que ele isso, que ele aquilo, mas ele não mostrou que você tem que lutar por você. Eu fiz isso, você pode fazer. Pô, mas ele, que armas eu tenho? E essa arma consciencial, a gente entender muito bem o que está acontecendo. O que ocasionou esses sintomas de eu falar mal, de eu pensar mal, de eu sentir, sabe, um ódio, uma raiva, uma hora aqui, outra ali. E esse lado introspectivo é importante para isso. É o que vai lá na questão 919 de Santo Agostinho, é fazer essa coletânea, fazer essa coleta de situações do dia, do mês, do ano, você se autoconhecer de uma forma para você não mais entrar nessas ciladas. Porque a gente está aqui no mundo aqui para vivenciar situações. E essas situações, como a irmã Sulfo diz, é normal, essa pressão é normal. E a gente está capacitado a levar isso tudo na boa. Mas a gente cria umas crenças limitantes em cima de religiões e tal, e aí a gente tem medo de questionar e de entender, não é ele lá não que vai me salvar, não, sou eu que vou me salvar. Sou eu que vou me salvar. Eu não entendo como é que tem espíritos inferiores que vêm aqui na reunião, desencarnados, vêm aqui na reunião e começam a falar. Eles não ouviram que eles estão. Uma coisa tu ouviu, outra coisa tu aceitar. Sim, mas aí que está. Não é aceitação. Por que ele não aceita? Porque o ganho está bom. Porque o medo das crenças limitantes também está fechando ele ali no pacote. E ele não fala. É aquilo. É aceitar a cruz e ser crucificado. É o que eu falo sempre para você aqui, cara. Eu estou aqui nisso aqui há quanto tempo? Ouvindo essas palavras aí há quanto tempo, né, cara? Claro que não aprendi, que se eu tivesse aprendido, estava praticando. Mas assim, eu já entendo, eu já sei, como ela disse ali, né? O que eu preciso fazer, entendeu? Realmente, é um passo. Mas só que na hora de ter atitude mesmo, aí você vai pegar o cara que diz, não vou beber, não, passa muito tempo ali. Mas aí que está. O problema é esse, a gente não aceitar que a gente está vibrando baixo. E na hora que está vibrando baixo, é o apontamento. Pô, não era para ser assim. Aquilo ali me traz um prazer danado. Aquilo ali é isso, aquilo. Mas aquilo ali é nocivo para mim. Então a gente tem que. Foi um livro que eu li da Maria de Nazaré, ela pedindo para a gente incentivar as pessoas a beber coquetéis, que são bebidas com água ali introduzida no álcool. Um coquetel, qualquer bebida que está lá, coquetel, aí é porque tem introdução, a graduação alcoólica é menor. Eu achei aquilo muito interessante para iniciar o processo a você parar de beber álcool. Não é chegar, para de beber álcool. O problema é que fosse só o álcool, né, cara? Não, ela um exemplo, né? Ela botou ali isso, eu achei muito legal. Ela falou ali que o maior problema do feminino é a maquiagem. Ela colocou ali uma situação porque a maquiagem te concretiza crenças que é muito difícil sair. Então ela está dando uns exemplos de uma coisa e outra que fica assim, como é que eu vou falar isso com uma pessoa que vive de botar cílios? O ganha-pão dela é esse. Fazer sobrancelha. É o momento da pessoa, né? Aquilo ali vai ter que. Não, e detalhe, aí os ascensionados explicam. Tudo que você fizer, que é lícito no teu estado, no teu país, faça com amor. Faça com amor. Você é um comerciante, mas um cabeleireiro, uma pessoa com cílios, também é uma médium. Se ela estiver vibrando com amor ali, ela está passando amor para aquela pessoa. Então a gente entende tudo isso, porque o que importa não é a outra pessoa que está botando o sino, é você. Você também está se endeusando para a sedução, para isso, para aquilo. Por quê? Qual é o teu intuito? Qual é o teu interesse?
Então, esses tipos de comportamento, a gente tem que olhar e ver lá, não o sintoma, mas sim a raiz do negócio. Por que isso tudo? E trabalhar essa limpeza para não entrar nesse lado do julgamento e do conhecimento, e do reconhecimento. É uma moeda de duas faces e que leva para o mesmo lugar. A gente quer ser reconhecido e a gente tem medo de ser julgado. E os dois te levam para o mesmo buraco. E é difícil a gente entender essa proposta do reconhecimento e do julgamento, né? As obsessões, independentemente do grau, foi aqui que eu parei, eu fui em cima. As obsessões, independente do grau em que se operam, são apenas um termômetro a demonstrar qual é o grau de falta de domínio pessoal e de merecimento moral. Necessidade. Qual é o grau da falta de domínio pessoal e de necessidades morais que obsediados padecem. Todos nós sofremos essas pressões. A obsessão depende do rumo que somos capazes de dar aos poderes internos que já tenhamos conquistado. Aí Jesus repete, lá em João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis atribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele tira esse lado do julgamento ou da condenação de Deus, e a gente tem que entender a proposta filosófica de Jesus dessa ascensão consciencial e sair dessa crença limitante que a maioria das religiões cristãs querem te prender em cima do julgamento e do merecimento. E é muito complicado estar ali no meio e sair disso, né? A volta do Espírito à matéria tem por objetivo e missão a vitória sobre as tribulações interiores. A Terra é um vasto campo de aprendizado. O carvão, após longo tempo sob intensa pressão, fornece o diamante. Carregamos dentro de nós todos os ingredientes morais e espirituais para a paz. No entanto, convém que batalhemos pelo aprimoramento e conquistemos as condições necessárias ao aprimoramento. Manter o ânimo na luta é não desistir de si, é nutrir a coragem de olhar para as próprias dores e de se desenvolver com responsabilidade, pois estamos cientes de que colhemos o fruto plantado. As pressões serão gigantes, proporcionais às necessidades que carregamos para vencer. Então, essas pressões gigantes merecem atenção gigante, né? Não adianta a gente ir se envolvendo nas filosofias que vão vir e não trabalhar o fundo, o que essa mensagem está me colocando. Porque é muito difícil você entender esse lado que te aprisiona em cima do julgamento e do merecimento. Você olhando friamente, a coisa até aceitável. Eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Eu vou isso, aquilo, eu vou para aquilo. E você não está vivenciando experiências, porque você pode ser bonzinho, mas você tem que ser consciente que é bonzinho. O porquê esse bonzinho que conota aí um lado meio pejorativo, né, de ser bobo, de ser otário. Então a gente tem que entender o conceito ou a raiz desse conceito para não cair em armadilhas de novo. Carregamos, não foi aquilo? Vivência. Olha o último parágrafo, vivência, mensagem. Aqui mesmo. Finalzinho, né? Aqui, ó. Então, já estou mais baixo. A vivência da mensagem. A vivência da mensagem do Evangelho é um porto seguro
para que tenhamos a paz necessária, mesmo que ainda não a mereçamos integralmente, e façamos o trabalho de nossa própria redenção. E ela finaliza: todos os que regressaram à matéria de alguma forma retornam, mais ou menos conscientes com esse propósito divino na intimidade do ser. Então, está aí a mensagem da irmã Silvia. Muito legal. Muito. Muito legal a gente entendendo bem o que ela está dizendo, né? Porque senão passa desapercebido e a gente perde uma oportunidade muito grande de olhar com outros olhos, né? E o e-mail para fazer a prece inicial. Tirando palavras, todos nós juntos em pensamento, agradecendo a Deus, né, por mais uma reunião de estudo e educação da divinidade. Que a reunião possa atingir, né, o seu objetivo, que é o aprendizado, um pouco mais, né, para fazermos essa readaptação, né, ao que é correto, ao que é certo, na busca da paz, na busca da harmonia, na busca da verdade. E que de alguma forma esse grupo aqui reunido, né, encarnados e desencarnados, consigamos contribuir para a paz universal. Quando houver a necessidade que essas vibrações eles cheguem, levando, né, um incentivo, levando o ânimo, levando o conforto. E que a reunião ocorra na paz de Deus. Continuidade aqui. Capítulo 16, 197 ainda. É a terceira 97. 197, é a 97 mesmo. Vamos continuar aqui no 97. Então, o 97 fala dos bons espíritos, os bons médiuns, médiuns sérios, médiuns modestos, médiuns devotados, médiuns seguros. Então vamos lá, ver o que o Luiz a respeito desse item. Então, despertamento mediúnico, alusivo aqui à segunda parte do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, na questão 197. Muitos buscam aqui e ali, usando todos os meios para saber se são médiuns, com essa ou aquela mediunidade aflorada, buscando sinais físicos que possam indicar, segundo eles, a existência da faculdade mediúnica ou a confirmação de dons que pretendem colocar em evidência. Nos dias atuais existem até aparelhos sensíveis que consultam por intermédio dos homens sobre qual o grau de sua sensibilidade mediúnica. Tudo isso pode ser falho diante da realidade espiritual. O melhor modo para saber se uma pessoa possui essa ou aquela mediunidade é ela analisar a si mesma. Sua sensibilidade psíquica é que lhe fala das suas faculdades, e o melhor meio de confirmação é a experimentação. Contudo, por vezes, se é avisado, se esse for o caso, pelos guias espirituais. É legal isso aqui, porque uma vez eu vi uma reportagem, esqueci do nome, acho que era Sinira, uma médium, que ela até já escreveu alguns livros, eu acho que é Sinira. Sinira Pinto. É, Sinira Pinto. Ela fez curso de mediunidade com o Edgar Armond, né? Aí ela falou, ele era muito grosso. Ele era de uma grossura insuportável. Mas, daquele jeito dele, ele me mostrou que eu era médico.
que mandavam fazer os desenhos ou escrever alguma coisa, né, de forma oculta. Não, ele fazia os desenhos, a missão, e as pessoas tinham que identificar. E ele notava que ela sabia o que estava ali, mas ela não falava, não dizia. E ele foi cada vez mais grosso, falando que ela tinha que falar, até que ela falou que era o que estava ali. Aí ela falou que foi daquela forma que começou a minha mediunidade começar a florar. Eu falei, caramba, foi na cacetada, e o cara é bom, né? O cara entender que ela sabe. Pô, e ainda sair desse rótulo de espírita, pacato, suave, manso, entrou pro lado grosseiro. Não, olha só a técnica que ele usa. Eu já li sobre, não sei se você já viu sobre isso, né? Quer dizer, provavelmente ele fazia o desenho e os demais ali teriam que, pela leitura pelo pensamento, saber mais ou menos o que estava se tratando ali. É uma técnica que se usa para testar, né, o nível de percepção. Não é a mediunidade ainda em si, né? Mas a leitura telepática. Mas quando ela fez aquela declaração, eu falei, caramba, teve que ser a cacetada. Não é brusco queimando? Ele também na pancada. Quanto mais seguro moralmente, quanto mais reconhecidos pelo tempo de trabalho no amor, mais condições terá o médium de certificar-se da verdade. Porém, tudo é sempre confirmado pela própria criatura. É pelos frutos que se reconhece a árvore. Exercitando a mediunidade, ver-se-ão as suas qualidades pelos benefícios prestados na amplitude da coletividade. A alma, tornando um campo físico, já nasce com a mediunidade, e a honestidade a inspira a educá-la nos moldes que ensina a codificação da doutrina espírita. A mediunidade cresce com o exercício, não obstante serem demoradas as etapas, mas a natureza avança, alicerçada na intimidade da alma, assegurada na sua disposição. A vontade é prece que atrai a mesma qualidade de espíritos a que correspondem os sentimentos espirituais elevados ou eivados de paixão inferiores. Os benfeitores espirituais testam os médios que provam a sua segurança pela persistência no bem e na procura do aperfeiçoamento de suas qualidades psíquicas. O medianeiro bem avisado em Cristo nunca deve alimentar ciúmes de outros médios, nem querer colocar uns dons em evidência para se mostrar e, muito menos, defender-se dos ataques dos que têm prazer em ofender. Não deve expor seus valores medianímicos em comparação a outros. Por essa intenção, pois essa intenção é impulso em silêncio da verdade, que deve ser cortada nas suas primeiras mostras. A gente estava falando aqui agora mesmo do sintoma, né? Nunca queiras mostrar o que não és. A ilusão já teve seu tempo quando eras ignorante. Procura a verdade, que ela carrega consigo a força libertadora, capaz de mostrar viva a sua persistência como agente de Jesus na difusão de pura fraternidade universal. É interessante quando ele coloca aqui a ilusão já teve seu tempo quando eras ignorantes. E esse lado, que a gente já viu aí o João de Deus e muitos outros, que querem forçar uma barra em cima de maquiar uma situação que está nele e ele não está vendo, é uma infantilidade do espírito, né? É uma falta de maturidade daquele espírito. A gente vai falar, caramba, o cara fazia isso, fazia aquilo, está lá no Evangelho lá, que falsos profetas
farão até milagres que a gente vai ficar. Mas o que é falsos profetas? São falsos espíritos superiores. Não são superiores. Porque espíritos superiores não erram. Espíritos superiores não assediam ninguém. Então, quer dizer, é entender que caiu a carapuça, ou caiu a máscara, melhor dizendo. Então, a gente entender aquilo tudo, não como uma forma de falar, ela é um impostor, é isso. É entender, caramba, eu não tive uma percepção tão boa, porque eu estava entrando até nessa canoa furada. Até eu estava acreditando. E o que é entender o que Paulo de Tarso, aí vem Paulo de Tarso, que ele fala lá, acho que é Coríntios 3, por baixo, e quando estava lá julgando entre ele e o Braulio, acho que era Braulio, quem era o médium, quem era o enviado de Deus mais potente, ele fala, nem eu nem ele, a obra é de Deus, a obra não é nossa, nós só é aqui o serviçal. Então é entrar nessa humildade, não para aparecer, não é porque o materialismo está encruado na pessoa, né? Ele quer o louro lá do reconhecimento e quer fugir do julgamento. Então é exatamente o que a gente está falando do estudo todo aqui, é isso. Que essa maturidade é você já entender que isso tudo, falar que nem Salomão, tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Então quer dizer, ainda é garoto, ainda está ali, ó, viveu quase uma existência toda para depois de velho entrar nessa vergonha, né, mano? Para quê? Já está na hora de chegar para o lado de lá da espiritualidade e o cara no finalzinho, ou quer dizer, escondia o tempo todo, não sei. Aí no finalzinho faz essa vergonha para a família, para as pessoas que gostavam dele, né? Muito complicado. E aí vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 9, versículo 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Se Jesus sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, e principalmente os médicos, Jesus o fazia quando ia se comunicar com o Pai. A prece abria caminho livre para as suas conversações. Porém, o medianeiro, para se comunicar com os benfeitores espirituais, deve proceder da mesma forma, usar a oração formadora de ambiente para melhor intercâmbio com os espíritos, utilizando esses ambientes superiores para o melhor despertamento dos dons em apreço. Ele coloca aqui esse lado meio apaixonado pela a doutrina espírita, que eu, na minha visão, essa necessidade da comunicabilidade e do assessoramento de espíritos superiores também é uma necessidade daquele ainda não tão amadurecido. Hoje tem uma forma de prece que é a prece quântica. Eu achei muito interessante quando eu vi a primeira vez. Prece quântica, que seria isso? É você entender que tudo é energia e que você é um fomentador de energia e que você é Deus do teu mundo. E essa prece quântica nada mais é do que você falar: ontem, até hoje eu estava doente, hoje eu não estou mais doente. Então, você se colocar que hoje você não está mais doente. E ali, agradecer a Deus pela cura que vai vir. Mas você tem que colocar para você essa situação. Eu estava doente, mas hoje eu não estou mais doente. Você vai dizer, pô, mas a minha dor na perna vai continuar, eu isso, aquilo.
Mas vai continuar até quando? Até quando você ainda se vitimizar. Até quando você ainda não jogar as dúvidas para fora. Não tem dúvida. E o agradecimento é te elevar para uma frequência mais alta. É sair daquela frequência da vitimização, da dúvida, do medo. Agora, você consegue se colocar ali, se posicionar nessa frequência? Quanto tempo a gente vive num mundo material? É lógico que você vai trabalhar isso, vai fomentar esse agradecimento, mas a luta é você não entrar nas crenças limitantes. A luta é o aqui e agora, é pensar no aqui e agora. Pô, não é amanhã, né? É o aqui e agora. Que aqui agora é o que vai fazer o amanhã. Então, é acreditar sem projeção, sem nada, porque o importa é o aqui e agora. É o aqui e agora. Na fé que você vai ser uma pessoa limpa, porque se eu tenho a centelha divina dentro de mim, é que eu tenho a pureza, a limpeza. E por que eu não estou puro? E por que eu não estou limpo? Porque as minhas crenças me levam para frequências baixas. E frequências baixas se alinha a tudo de ruim que está acontecendo comigo. Então, quer dizer, a gente tem que entender, eu aceito isso, eu concordo com isso, isso aqui é pertinente ao que eu estudo, ao que eu creio, e pronto. Agora a gente sempre fica projetando a ciência, os aprendizados de Darwin para cá, vai corroborar com o que eu tenho aqui. Ah, isso aqui eu estou ficando velho, eu estou ficando assim, eu estou ficando assado. Mas é a crença do meio. E a gente está aqui estudando, trabalhando e estudando uma consciência extrafísica e que vem trazer todo esse manancial de informações para esse planeta novas. E a gente quer ver o resultado do histórico. O histórico é antigo. O histórico era embasado em crenças limitantes. Então vamos elevar o nosso pensamento e fazer um feixe de luz, mentalizando a imagem do nosso irmão, nosso modelo que é Jesus, e confabular com ele. Mestre Jesus, agradecemos por essa tarde e noite de sábado, estarmos aqui dando prioridade a esse ensinamento que cada vez mais explica o que é dizer por uma montanha, saia dali e vá para lá. O que tem de verdade nessa mensagem tão pequena, ignorante, desleal, numa visão materialista, embasado na ciência desse mundo físico. Obrigado por estarmos aqui e pedimos de forma desesperada, ajude-nos a não deixar de ti. Ajude-nos a estudar cada vez mais as mensagens libertadoras que o Senhor nos trouxe. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por dando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de estudo, onde nossos irmãos desencarnados têm a liberdade de interagir com cada um de nós. Que assim seja.
necessidade do reconhecimento e entender o trabalho paulatino da reforma íntima, que é eterna. E assim só temos a agradecer ao Pai, mais uma vez, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre nós. Assim seja. O Espírito que indagou de mim, né? Não sei se foi para todos nós, dizendo o seguinte: você já percebeu a profundidade que você está estudando? Você já percebeu as possibilidades que estão se abrindo para você? Isso é religião. Muito obrigado, meu irmão. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Vai, que o Cristo
seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça